Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando prosseguimento às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos o tema o processo obsessivo. Façamos antes a nossa prece. Divino amigo Jesus, nosso Mestre e Senhor, uma vez mais pedimos a tua bênção, o teu auxílio, para que consigamos, Senhor Jesus, ampliar o nosso entendimento sobre esse tema tão importante, bem como, cada vez mais, assimilar e vivenciar o teu evangelho de amor. Que a tua paz e o teu amor envolva a todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Como dissemos, hoje o nosso tema é o processo obsessivo. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec indaga: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Ou seja, os espíritos exercem alguma influência sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, o nosso comportamento, as nossas atitudes? Vejamos a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Que resposta profunda e interessante. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vamos procurar entender essa resposta. Lembramos da afirmação do apóstolo Paulo, quando ele disse que há sempre uma nuvem de testemunhas nos acompanhando. Os espíritos estão em toda parte. Estão à nossa volta, onde quer que estejamos. E pelo pensamento, eles exercem influência na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos atos e comportamentos. Os espíritos nos conhecem profundamente. Não há como esconder dos espíritos o que somos na realidade. E nos conhecendo, e nos observando, e observando as nossas atitudes, os nossos comportamentos no dia a dia, eles sugerem mentalmente pensamentos em nossa mente. Influindo assim no nosso comportamento. Ou seja, é preciso aí, então, aprendermos a fazer uma seleção do que pensamos, do que sentimos, do que desejamos. À nossa volta, como há no mundo material pessoas de todos os tipos, de todas as qualidades, existem também no plano espiritual todo tipo de espírito, nas diversas gradações evolutivas, os mais evoluídos, outros menos,
uns propensos ao bem, outros propensos ao mal. E tanto os bons espíritos, como aqueles que ainda insistem no mal, estão à nossa volta. E muitas vezes nos sugerindo pensamentos, nos sugerindo atitudes, nos sugerindo sentimentos. Então é preciso que aprendamos a selecionar o que vem à nossa mente. Os pensamentos que nos vêm, sejam nossos, sejam de espíritos desencarnados, são bons? Quais são úteis? Quais são bons? Quais são verdadeiros no sentido do progresso? Quais nos auxiliam, nos impulsionam à evolução? Quais são aqueles que são deprimentes, que são negativos, que nos induzem ao erro e à queda? Então é preciso fazermos essa seleção. Por quê? Essas sugestões mentais sempre nos vêm à mente. Muitas vezes indagamos, mas eu não sei o que é meu, o que não é. Não importa. Aprendamos a vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e selecionar aquilo que é bom, aquilo que nos faz progredir, aquilo que é útil em termos da nossa evolução e para o bem do próximo, daquilo que nos induz à queda, ao erro, ao desequilíbrio. Então, a obsessão. No livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237, encontramos o seguinte esclarecimento sobre a obsessão. O que é? Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Reflitamos sobre isso. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Domínio através das sugestões mentais, das induções mentais. E quando que há esse domínio? Quando aquele encarnado como nós aceita essas sugestões infelizes, acolhe no íntimo essas sugestões infelizes. E essas sugestões podem ir se acentuando de tal maneira, à medida que o encarnado vai aceitando, vai acolhendo no íntimo essas sugestões, e pode acabar no domínio do espírito obsessor, controlando a mente do obsidiado. Mas para que haja isso, é preciso que haja sintonia. Nós dissemos agora mesmo que os espíritos bons sempre nos influenciam para o bem, sempre nos trazem sugestões e intuições para auxiliar na nossa evolução, para nos ajudar no nosso progresso e no auxílio aos nossos irmãos. Então, os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Por quê? Porque os bons espíritos
intuem, sugerem o progresso, o bem, mas respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, a liberdade de escolha de cada um. Já aqueles espíritos ainda infelizes, presos aos desequilíbrios de toda espécie, que por um motivo ou outro tenta obstar o progresso de alguém, esses espíritos não respeitam o livre-arbítrio. Eles sempre desejam impor o seu domínio, constrangendo a criatura que lhe acolhe as sugestões, os pensamentos, ao erro, ao desequilíbrio de toda a ordem. Então, a obsessão sempre é praticada pelos espíritos inferiores, por aqueles ainda presos às ilusões, às maldades, aos desequilíbrios, aos desejos de revide, de vingança, de ódio. Os bons espíritos não. Os bons espíritos sempre atuam para nos auxiliar, mas respeitando sempre a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, na questão 474, há essa afirmação. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. É preciso que saibas que essa dominação obsessora não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. São as tendências negativas, as imperfeições de cada um, os hábitos desequilibrados, os vícios, as paixões desregradas, as tendências inferiores. Pois, como dissemos, para que haja obsessão é preciso que haja sintonia, ou seja, que aquele, desculpa, que aquele que sofre esse domínio consinta com ele. Como assim? Acolhendo as sugestões infelizes, sintonizando com o espírito obsessor. Aí poderiam dizer, mas e aquelas obsessões causadas por erros nossos do passado, em que o obsessor de hoje muitas vezes é aquele que ferimos, magoamos e prejudicamos no passado. E o aspecto kármico existe sim. Mas entendemos que mesmo aí, para que a obsessão se instale, o obsessor, o espírito que quer obsidiar, pode estar à volta procurando inflar pensamentos negativos, sugestões desequilibrantes naquele que ele quer obsidiar. Até mesmo movido pelo ódio, pelo revide de faltas nossas cometidas no passado. Mas entendemos que ele só logrará êxito se ele encontrar sintonia em nosso íntimo, em nossa mente. Se nós acolhermos intimamente, mentalmente, essas sugestões infelizes, seja pelos nossos comportamentos desequilibrados,
seja pelos nossos vícios, nossos hábitos desregrados, seja pelos nossos sentimentos negativos de ira, de mágoa, de rancor. Porque, mesmo havendo um espírito obsessor à volta, tentando, procurando obsediar alguém, entendemos que ele só se logrará êxito, que a obsessão só se instalará no indivíduo se houver sintonia. Essa sintonia, como diz aqui, pode ser por sua fraqueza ou por desejá-la. Como assim? Pelos hábitos desequilibrados, pelas tendências negativas, pela conduta desregrada, desequilibrada, pelos desejos inferiores, pelos vícios, paixões e ilusões que ainda cultivamos. É por desejá-la. Às vezes, muitas vezes inconscientemente, mas exatamente pelo nosso comportamento em desequilíbrio. Então, vem a questão: o que causa a obsessão? Quais são as causas da obsessão? A obsessão pode ter raízes em vidas passadas. Os débitos, o mal que praticamos, o prejuízo que causamos a alguém, que agora, muitas vezes, não sabendo, não tendo conseguido perdoar, volta a nos encontrar com o desejo do revide, da vingança, com ódio no coração. O acompliciamento ou indução ao erro, ou seja, quando no passado alguém induziu alguém ao erro, à queda, ao vício, ao desequilíbrio, ou se acompliciou com alguém em comportamentos malsãos, muitas vezes o que foi induzido ao erro, ou que se acompliciou conosco no erro no passado, e sentindo as consequências desses erros, muitas vezes com mágoa, com rancor e com ódio, também procura obsidiar aquele que com eles erraram no passado. Ou até mesmo para impedir o progresso daquele que no passado se acompliciou com eles. Mas a obsessão também pode decorrer de comportamentos da vida atual. Como assim? Sintonia, afinidade. O comportamento desequilibrado, dos vícios, das paixões desmedidas, atraem os nossos sentimentos em desequilíbrio. Quando sentimos raiva de alguém, sentimos ódio de alguém, guardamos mágoa, guardamos rancor,
atraímos para perto de nós espíritos que se afinizam com esses comportamentos infelizes que ainda cultivamos na alteridade. E muitas vezes também pode haver essas duas questões: os erros do passado com o comportamento atual. E às vezes, aquele que prejudicamos no passado e que agora quer o revide, desejoso da vingança, pode também se utilizar e colocar perto de nós aqueles que se afinizam, aqueles espíritos infelizes que também se afinizam com o nosso comportamento infeliz, desregrado, desequilibrado, para nos induzir cada vez mais ao erro, à queda. Então, entendemos que a causa primária da obsessão é a nossa inferioridade moral. São as nossas imperfeições. Por quê? As nossas imperfeições e dá campo, dá brecha para a atuação de espíritos obsessores. Temos aí, então, os vícios, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a irritação, o ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança, a inveja, a ambição desmedida, etc. São enfermidades morais que dão campo para a atuação de espíritos obsessores. Se não houvesse essas inferioridades morais, essas imperfeições, não aconteceria, porque não haveria sintonia com espíritos ainda presos aos desequilíbrios e aos erros. Então, nós temos, por exemplo, a obsessão sutil. O que é a obsessão sutil? Sutilmente, a princípio, isso está no livro Sementes da Vida Eterna, psicografado por Divaldo Pereira Franco, capítulo 30. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsedente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardando das reservas morais necessárias à manutenção de superior padrão vibratório, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Obsessão sutil. Começa aos poucos, de forma sutil, com sugestões, a ideia obsedente, sugestões mentais, induções ao erro. E à medida, como dissemos, em que o indivíduo vai acolhendo esses pensamentos, essas sugestões desequilibradas e inferiores, ele vai dando campo, abrindo brecha para a atuação do espírito obsessor, que começando de forma sutil, aos poucos, alguns vacilos, invigilâncias, às vezes ocasionais, no momento, às vezes, de desequilíbrio, seja ele qual seja, em que o indivíduo acolhe um pensamento obsedente, uma sugestão
infeliz, ele vai abrindo o seu campo mental para a atuação daquele espírito. E à medida que o indivíduo vai acolhendo no dia a dia uma ou outra sugestão inferior, um outro pensamento em desequilíbrio, um outro sentimento infeliz, ele vai abrindo campo, vai dando brecha cada vez mais para a atuação daquele espírito obsessor, em delicado processo de hipnose, permanecendo, induzindo o obsessor naqueles pensamentos deprimentes. E aqui é interessante notar que, como dissemos antes, os espíritos nos conhecem, nos acompanham, nos observam, sabem dos nossos sentimentos, das nossas tendências, dos nossos hábitos. E eles vão atuando exatamente, esses espíritos obsessores, naqueles pontos fracos que ainda trazemos, cultivados às vezes há milênios, há séculos, há décadas, de várias e várias reencarnações, e que ainda não soubemos trabalhar, modificar. E esse espírito obsessor vai continuando de forma persistente com esses pensamentos, com essas sugestões, essas ideias de desequilíbrio através da mente. E à medida que o espírito encarnado, o obsediado, vai acolhendo, essa obsessão vai se tornando mais contínua, mais complexa, até podendo chegar a um estado mais avançado da subjugação que nós veremos a seguir. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardando das reservas morais necessárias à manutenção do superior padrão vibratório, é o desequilíbrio. É a ausência de esforço persistente na melhoria íntima, na transformação moral, a ausência de, de perseverança na ação no bem. Como é assim, então, o indivíduo da guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado. São as nossas imperfeições, cultivadas desde épocas, às vezes longínquas, desde as reencarnações anteriores, e que ainda não soubemos transformar, trabalhar, modificar, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Agora, a subjugação. Livro Sementes da Vida Eterna, capítulo 30. Vezes outras, através do processo da agressividade violenta, com que a indução obsessiva desorganiza os registros mentais da alma encarnada, produz o doloroso e lamentável domínio, que se transforma em subjugação de longo curso. É muito triste. Vezes outras, através do processo da agressividade violenta, em que o espírito obsessor vai conseguindo já exercer tal domínio sobre a mente do encarnado, do obsidiado, já controlando mentalmente os seus pensamentos, da agressividade violenta, com que a indução obsessiva desorganiza os registros mentais da alma encarnada,
o espírito obsessor aí já domina completamente a mente, os pensamentos do obsidiado. Existem aqueles casos, nós sabemos, em que esse processo de subjugação já vem desde a infância, desde o berço. São casos em que o obsidiário e o obsessor já estavam em processo de simbiose mental no plano espiritual, antes do obsidiado reencarnar. Essa obsessão, essa simbiose mental já existia no plano espiritual, reencarna. O obsessor continua entre o lado de lá, exercendo a sua influência desde cedo, uma agressividade violenta, com que a indução obsessiva desorganiza os registros mentais da alma encarnada, produz o doloroso e lamentável domínio, que se transforma em subjugação de longo curso. Esses casos, geralmente, são longos, são demorados, e às vezes, em alguns casos, muitos casos, passa a vida inteira nesse processo. Aí poderíamos perguntar, mas por que Deus permite? Ora, é lei de causa e efeito. Nós colhemos aquilo que plantamos, seja dessa ou de outras vidas. Nós somos também aí responsáveis. Ou seja, aquele que está submetido a um processo de subjugação, ele também tem a sua responsabilidade nesse processo, por causa de seus comportamentos desde antes. Mas é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Infelizmente, em alguns casos, a mente já é um domínio tão forte do obsessor sobre a mente do obsidiado, que ele já não perde a lucidez, ou tem, quando muito, momentos de lucidez, sendo praticamente um joguete na mão do obsessor. Por isso que é uma subjugação de longo curso. Mas pode ser revertida? Sim. Se não nessa, em outras reencarnações. Muitas vezes, temos casos considerados loucuras pela medicina terrena, em que é um processo, na verdade, é um processo de subjugação. Não são todos os casos de loucura, é claro que não, porque há loucura com a causa orgânica também. Mas há casos em que o que ocorre, na verdade, é um processo de subjugação. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. A dívida, em determinado momento,
Quando se dará isso? Caso a caso. Podemos ajudar, sim. A doutrina espírita nos esclarece bastante. Com os tratamentos do passe magnético, com a prece. E a espiritualidade superior não abandona, Deus não abandona nenhum de seus filhos. No momento certo, a espiritualidade superior entra em ação, ajudando tanto o obsidiado como o obsessor. Porque o amor verdadeiro auxilia a todos, aquele que sofre e aquele que subjuga, esclarecendo, auxiliando, orientando. A misericórdia de Deus é infinita. A bondade do Pai é infinita. Instalação da obsessão. Como ocorre a instalação da obsessão? Temos as técnicas obsessivas. Espíritos obsessores utilizam de técnicas para obsidiar, para a instalação da obsessão. E pelos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Pereira Franco, nós vemos que no além, nas regiões inferiores do além, há organizações espirituais com um amplo conhecimento do processo da obsessão. Espíritos intelectualmente avançados, mas moralmente retardatários, que conhecem o processo da obsessão e que dão aula, ensinam técnica para outros espíritos obsessores. Ensinam isso de graça? Não. Muitas vezes o obsessor, com ódio, quer obsidiar alguém. Essas organizações, no plano espiritual inferior, auxiliam, ensinando técnicas, mas com a condição de que, ajudando o obsessor, esse obsessor passe a trabalhar para essa organização também. Então, técnicas obsessivas, aproveitamento das brechas morais, da invigilância, do desequilíbrio, a insistência nas sugestões mentais. Os espíritos obsessores são pertinazes, eles não desanimam, eles são persistentes, ficam aguardando o indivíduo, o encarnado que eles querem obsidiar, a dar brecha. No momento de invigilância, brechas morais, e permanece insistindo com sugestões mentais desequilibrantes.
até que o indivíduo obsidiado vá acolhendo cada vez mais essas sugestões infelizes e desequilibradas. Eles criam clichês mentais num processo mais avançado na mente do obsidiado, para obstar, impedir que o obsidiado consiga sair do processo obsessivo. A utilização de outros espíritos obsessores. Nós vemos no livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o caso da nossa irmã Margarida, em que o Gregório, na época, um comandante das trevas, tinha interesse em obsediar a Margarida. E para isso ele utilizou de diversos espíritos que trabalhavam para ele e que ficavam ali na casa o tempo todo induzindo a Margarida ao erro, ao desequilíbrio, às ideias obsedentes, deprimentes, para ela não ter folga, para ela não conseguir a lucidez para a melhoria. Utilizam a vampirização através de ovoides. O que são ovoides? São espíritos que chegaram a um monoteísmo, uma ideia fixa tão forte, no erro, no desequilíbrio, seja no ódio ou nos vícios, que esses espíritos fixados mentalmente no erro, como no deísmo, eles vão perdendo a condição de manter a forma espiritual, chegando à forma de um ovoide. E esses espíritos obsessores muitas vezes utilizam esses espíritos que perderam a forma espiritual e colocam, no caso da Margarida que nós estávamos relatando, eles utilizavam também os voides e os colocavam próximo à cabeça da Margarida, exatamente para que a ideia obsedente não desse trégua. Perseguição durante o sono físico, levando-os a sítios aterrorizantes do além. O espírito obsessor aproveita também os momentos do sono físico do obsidiado, em que eles arrebatam o obsidiado e o levam até regiões inferiores do plano espiritual, em sítios aterrorizantes, para que também durante o sono a ideia obsedente permaneça persistente. Nós temos um caso, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, daquele sacerdote que infelizmente caiu na pedofilia, e o espírito obsessor que permanecia o dia inteiro à sua volta, induzindo ao erro, ao desequilíbrio no campo do sexo. Quando aquele sacerdote ia dormir e se desprendia do corpo físico pelo sono, esse espírito obsessor a levava até regiões trevosas do além, onde ele assistia a verdadeiros desfiles que nos lembram os desfiles carnavalescos, mas ali naquele caso, desfiles de figuras aterrorizantes,
com corpo espiritual deformados pela desregração sexual, para não dar trégua ao obsidiado nem durante o sono. Há intervenções no perispírito, o implante de células fotoelétricas, também num processo mais avançado da subjugação, em que o obsessor ou a equipe obsessora faz um implante no perispírito, no cérebro perispiritual do obsidiado, de células fotoelétricas que repetem o tempo todo sugestões mentais desequilibrantes. Temos espíritos especializados em obsessão, que nós falamos, daquelas organizações trevosas, especializadas em obsessão. Mas aí, como conseguir se curar da obsessão? Primeiro, o reconhecimento de que se está obsidiado. Reconhecimento que precisa de ajuda, que está em desequilíbrio e que não está conseguindo se curar por si próprio. Reconhecimento de que precisa de ajuda. E a vontade sincera de se libertar daquele processo, de se melhorar. É preciso a humildade. É preciso que o indivíduo obsidiado tenha humildade para reconhecer que as suas atitudes, o seu comportamento não está adequado, está em desequilíbrio, que ele precisa se modificar a sua conduta. Então vem a reforma íntima, a transformação moral, a modificação de posturas e atitudes diante da vida, para cortar assim a sintonia com o erro, com o desequilíbrio. Isso existe esforço, persistência do obsidiado nesse tratamento. Ajuda, todos nós temos. A espiritualidade benfeitora auxilia em muito, muito mais do que imaginamos. O passe, a agrofluídica auxiliam muito. As leituras edificantes, as palestras edificantes. Mas é preciso, é indispensável que o obsidiado esteja comprometido com esse tratamento da desobsessão. Modificando a si mesmo. É lógico que ele não vai conseguir se modificar de um dia para o outro, mas persistir no esforço de reforma íntima, de transformação moral, vigilância e oração. O culto no lar tem um auxílio valioso. Através do culto no lar, quando a família persiste no culto no lar, nesses momentos do culto vai criando um ambiente salutar, harmônico, equilibrado, aliado à leitura edificante, a transformação íntima e o trabalho no bem. É preciso esforço, nada cai do céu de graça. É preciso esforço de cada um. A espiritualidade ajuda muito. Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, está sempre nos enviando recursos para o nosso bem. Jesus, nosso Mestre Senhor, sempre nos abençoando e nos auxiliando.
Mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte, senão não adianta. Então, em síntese, entendemos que a terapia obsessiva passa necessariamente pelo esforço de transformação moral, de modificação de conduta, de reforma íntima, e a oração e vigilância, a prece, a oração sincera, pedindo a Deus ajuda, a oração sincera e humilde, rogando ao Pai o auxílio de que necessitamos, a oração no culto no lar, a vigilância, vigiar o nosso comportamento, os nossos pensamentos e nossos sentimentos, conhecendo a nós mesmos e selecionando o que é bom e o que não é. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos 43 a 45, temos a seguinte passagem de Jesus nos ensinando. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores dos que os primeiros. Rapidamente vamos procurar entender esse ensinamento dessa passagem, que é profunda, merecedora de um estudo à parte. Mas rapidamente, muitas vezes, pensamos ou desejamos que a espiritualidade, que Jesus, tire o espírito obsessor. Ora, isso não resolve. Mesmo que a espiritualidade, trabalhando como sempre trabalha, oriente, esclareça aquele espírito obsessor, mostrando a ele a necessidade de mudança de comportamento. E mesmo que esse espírito obsessor resolva se afastar, ora, se o obsidiado, se o indivíduo não modifica o seu comportamento diante da vida, a sua postura, os seus hábitos, os seus sentimentos, os pensamentos. Se o obsidiado continua com a mesma conduta desequilibrada, o obsessor pode afastar, mas entrará em sintonia, o indivíduo, o obsidiado, entrará em sintonia com outros espíritos que aproveitam daquela situação, obsessores também. Então, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Isso se porque o espírito obsessor deseja, muitas vezes é sugar as energias de sua vítima, induzindo a queda cada vez mais, e muitas vezes até o desenlace físico. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saindo, a casa mental do obsidiado.
E voltando, acha desocupada, varrida, adornada, a mente, a casa mental do obsidiado, e acha desocupada de propósitos nobres, de sentimentos elevados, desocupada de ações edificantes, varrida, varrida de valores espirituais, varrida de bons sentimentos, varrida de valores morais e adornada de ilusões, de fantasias, de vícios, de paixões, de sentimentos infelizes. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Sintonia, afinidade. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores dos primeiros. Que o processo obsessivo vai se prolongando e se tornando cada vez mais complexo. Então, isso nos mostrando que para a cura real é preciso o comprometimento do indivíduo no propósito nobre e edificante, na melhoria íntima, na transformação moral e na ação do bem. Nós, assim, encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, e rogando ao Mestre amado querido Jesus, auxilia-nos a conseguirmos nos desvencilharmos dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas enfermidades morais. Auxilia-nos a nos esforçarmos cada vez mais no propósito de aprender e modificar a nós mesmos, seguindo os teus passos, os teus exemplos, os teus ensinamentos, caminho da redenção espiritual. Que a tua paz e que o teu amor envolva todos nós hoje e sempre, que assim seja.